Fala, gente, tudo bem? JP aqui na voz, começando mais um podcast. E hoje a gente vai voltar a falar sobre as eleições do Cine Justiça que ocorreram no último dia 22 de novembro. Eu estou recebendo aqui hoje, no debate, 3 membros, né, e apoiadores, né, da antiga Chapa 2, que concorreu às eleições do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Rio Grande do Norte. Estou recebendo o João Sobrinho, né? Seja bem-vindo, João. Estou recebendo o Jean Franco e a Auricelma, que é uma apoiadora da chapa que concorreu às eleições aqui, né? Todos aqui estão hoje como sindicalizados. Nós vamos conversar um pouco sobre o resultado das eleições, né? E quais são os próximos passos aí, porque parece que as coisas não saíram como estavam previstos, né, João? Então eu queria conversar com vocês aqui, dizer sejam todos muito bem-vindos, né? Obrigado. Olá, tudo em paz, tudo bem? JP, então o resultado da eleição ocorreu, né? A chapa 2, da qual nós fazíamos parte, perdeu aquela eleição. A chapa 1 foi considerada a vencedora, teve 607 votos, 608 votos, né, do total, e nós da chapa 2, que compunhamos aquela chapa 2, tivemos 577 votos. Né, e 579 votos, né? Foi uma margem bem pequena, João, né? Foi, De voto, foram 29 votos de maioria para a chapa 1. E assim, a gente reconhece o resultado, né, nesse aspecto legal e numérico, né? A gente entende, né, que a categoria escolheu a chapa 1 como vitoriosa daquele pleito, mas a gente entende que ocorreu alguns descumprimentos das normas estatutárias do sindicato, do estatuto do sindicato. Nesse aspecto da eleição, a gente tem a agradecer todos os votos que a chapa 2 teve, os 579 votos. Nós agradecemos a cada um dos analistas judiciários, oficiais de justiça e técnicos judiciários que sufragraram a chapa 2. A gente também agradece, né, a participação dos 608 votos que compareceram às eleições do dia 22 de novembro e votaram na chapa 1. Então a gente agradece a participação de todos que compuseram aquela eleição, participaram daquela eleição. Inclusive os puramente comissionados, né? Que também os que são sindicalizados. Exatamente, além dos oficiais de justiça, dos analistas e dos técnicos judiciários. E os comissionados que compareceram, votaram e escolheram, né? A grande questão que a gente vai além disso é do cumprimento das regras do Estatuto. Essa é a nossa preocupação. Então, João, sobre isso, eu queria retomar esse tema já aí, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque me pareceu uma eleição bem apertada, bem disputada, o que demonstra, de certa forma, um desejo de mudança, né, na base da categoria, porque 29 votos é uma diferença bem pequena, né? Bem pequena. E eu sei que vocês agradeceram, já estão entenderam o resultado das eleições, mas parece que tem um problema aí de descumprimento do estatuto da antiga chapa 1. O que foi que aconteceu, João? Então, quando o resultado foi proclamado, a gente foi observar as regras do Estatuto e aquilo que nós tínhamos falado, né, nos outros podcasts que nós realizamos aqui também, JP, com você, tanto no primeiro podcast quanto no segundo podcast, da regra da participação feminina da chapa, né, dos 30% da chapa, nós observamos que a chapa 1 não tinha atendido. E a gente percebeu isso antes, inclusive, do dia da eleição, né, no dia 22. E em diversos momentos, nos 2 podcasts, em vídeos de WhatsApp, nós fizemos vários alertas àquela composição da chapa 1 de que não estava sendo atendido os 30% do mínimo de participação feminina. E a chapa 1 ignorou. E foi irrelevante, né, essa informação. Uma informação que levou, né, no final do resultado, de proclamar o resultado, a configuração de uma nulidade absoluta, né, do resultado da eleição, do resultado da vitória daquela chapa, por ela não atender uma das cláusulas essenciais do estatuto, que seria a participação feminina na composição da direção, né, de 18 membros, que a direção colegiada é composta por 18 pessoas, iria ter pelo menos 6 mulheres compondo. E a chapa 1 só tinha 5 na composição dela. Então qualquer sindicalizado, qualquer pessoa sindicalizada, poderia recorrer à comissão eleitoral e apresentar um recurso, o que foi feito. Então a gente um grupo de sindicalizados, e aí não é mais componente da chapa 2, não é mais nenhuma rivalidade ou irresignação
ou golpe, né, ou qualquer outra nome pejorativo que queira dar, não é isso, é a questão dos sindicalizados em si. Então, 22 pessoas, né, assinaram um requerimento e apresentaram esse requerimento à comissão eleitoral, né, a eleição foi no dia 22 e no dia 26 esse requerimento foi protocolado na comissão eleitoral do Cine Justiça, alegando exatamente, né, essa cláusula de nulidade pelo não atendimento da participação feminina. O requerimento foi protocolado e o grupo dessas 22 pessoas aguardaram a decisão da comissão eleitoral, que ainda não foi pelo menos divulgada, né? E, no caso, esse pedido, esse recurso que vocês entraram, dessas 22 pessoas, não tem só ex-membros da Chapa 2, não é isso? Exatamente. Tem sindicalizados, Isso, pessoal da base, apoiadores, né? exatamente. Exato. Apoiadores que nem eu, né? E principalmente as mulheres, né? São as mulheres que se sentiram prejudicadas com esse retrocesso na conquista do nosso direito de ter 30%. Né? Isso é muito importante, essa representatividade feminina, até porque esses 30% sequer ele resolve a questão, sequer ele realmente representa o que nós temos na categoria. Nós temos uma categoria de 70% de mulheres e 30% de homens. Então, quando a gente inverte e diz que nossa cota é de 30%, isso sequer garante que nós vamos poder comandar nossa pauta, como aconteceu, né? Eu era da composição, que está se finalizando agora, e eu pedi renúncia dentre vários outros problemas que tivemos lá dentro. Um deles foi a questão do coletivo de mulheres, que não foi abraçado pela colegiada, né? Como é uma decisão coletiva, então o coletivo de mulheres não foi abraçado pela colegiada. 1 ano de tentativa eu consegui fazer uma reunião de coletivo de mulheres. E após essa reunião essa inclusive que tentou-se ser cancelada até o último segundo, e após essa reunião do coletivo de mulheres, foi feita uma reunião da colegiada, aonde um diretor propôs que os homens, na verdade, que a colegiada votasse quais os assuntos que as mulheres iriam falar no coletivo de mulheres. Então, isso destoa totalmente do objetivo do coletivo, que é de empoderamento, de protagonismo das mulheres, para voltar o protagonismo para os homens, que a composição estava 6-3, 6 homens, 3 mulheres. Então, os homens é que iam pautar nossos diálogos. Isso, assim, num avanço que nós estamos na questão feminina, né, das conquistas femininas, dessas cotas do que elas representam, isso é um retrocesso muito considerável, um retrocesso que nós não podemos permitir. Então, nós precisamos não só cumprir a cota, porque a cota ela não finaliza em si. Inclusive, ela sendo de 30%, e na verdade a Chapa 2 conseguiu mais do que 30%, então ela sendo em 30%, a gente ainda fica dependendo dos homens serem sensíveis ao respeito de que assunto de mulher, as mulheres que resolvem, as mulheres que decidem. Então, assim, não sequer resolve o problema, e por que não uma chapa não vai atrás de resolver isso e minimamente ficar dentro do que manda o estatuto, né? E aí eu já vou até lhe responder por quê. Porque nós, mulheres, fomos tão colocadas nesse lugar de cuidado que é difícil a gente sair para vir participar do sindicato. Então, quando você coloca uma cota, você está dizendo que aquela chapa ela vai em busca, ela dê condições para a mulher vir participar. Porque nós encontramos vários problemas que impedem que essa mulher chegue, né? Ou ela tem filho pequeno e não tem rede de apoio, o que potencializa, ou ela é já avó. No que a gente foi procurar, a gente encontrou todos os problemas. Ou ela já é avó e está sendo rede de apoio dos seus filhos, Ou cuida de um pai, de uma mãe, né? cuida de um pai e de uma mãe, que a gente encontrou várias famílias que têm homens e mulheres entre irmãos, e quem cuida dos pais são as mulheres. Então, assim, são vários os problemas, e isso exige uma articulação, um alinhamento. Então, você convida, e você pergunta, e você tenta adequar, e você tenta garantir. Então, venha participar. Como nós podemos fazer para que você consiga fazer essa participação, para que você consiga vir? Então, assim, é um trabalho árduo, mas que tem que ser abraçado. Senão, não consegue cumprir a cota, que foi o que aconteceu com a outra chapa.
né? E nós não podemos desmerecer uma chapa que fez todo esse trabalho, entende? Então, assim, é por isso que nós não podemos deixar para lá, nós não podemos deixar se sumir das mãos essa conquista das cotas. Ela precisa ser respeitada. Eu diria só pegar um gancho do que a Auriciana falou, porque quando o João Sobrinho começou a conversar comigo sobre compor a Chapa 2, e eu desde sempre deixei claro que minha disponibilidade seria num cargo de suplência. Mas eu participei de algumas poucas conversas, e uma das conversas foi muito interessante porque foi com uma servidora altamente qualificada, uma pessoa altamente qualificada, que, assim, faria um trabalho dentro do Cine Justiça ou em qualquer outro sindicato, em qualquer ambiente político fantástico. E ela ficou muito contente, a gente se deu muito bem conversando, né, sobre os assuntos, tinha muita afinidade. E eu disse a ela, pô, você é o nome perfeito. Não, mas entre no meu lugar. E eu, mas por quê? Não, entre no meu lugar porque eu cuido de casa, eu tenho um trabalho, eu tenho isso. Basicamente eu não ia conseguir conciliar as coisas. E eu dizendo, mas eu também tenho muita coisa, eu não conseguiria conciliar. E no fim, e é uma pessoa extremamente politizada, uma mulher extremamente inteligente, politizada, e no final eu até coloquei para ela, mas olha só, você está me colocando o seguinte, você está pedindo que eu, um homem, ocupe um espaço político que é seu. Então isso é muito complicado, mas a gente entende que é difícil realmente, é difícil para as mulheres, e a lei entende isso, né? A lei existe, se a lei existe é porque existe história. Então a lei entende que essa dificuldade ela é premente, né, nos ambientes políticos, sindicais, e é por isso que deve haver uma previsão estatutária. Então, assim, se aquela previsão estatutária ela é um comando, deverá haver 30% de mulheres numa candidatura, né, numa chapa. Isso é uma cota de gênero. Essa cota precisa ser respeitada. Essa cota precisa ser cumprida. Por quê? Porque se você não cumprir a cota, você está desrespeitando todo o espírito da lei, todo o espírito do estatuto, que é garantir uma mínima percentagem feminina numa candidatura, numa chapa, pelas questões que a Auriciana colocou. E, só para fazer um arremate, essa discussão sobre se quem é que iria entrar com esse recurso administrativo, foi debatido na Chapa 2 sobre essa questão. Nós debatemos muito internamente sobre, inicialmente, nós levantamos a ideia de que seria mais interessante de que as mulheres entrassem, porque como é uma coisa que diz respeito à candidatura feminina, e foram elas que realmente levantaram essa questão e se insurgiram com essa questão, de início a gente pensou, não, vocês entram porque fica menos, dá menos impressão de que nós estamos esperneando, né? Estamos querendo levar na mão grande, mas depois se chegou à conclusão também na discussão de que isso é um problema, que não é um problema que diz respeito às mulheres. É uma questão que todo mundo precisa se envolver, especialmente os homens, da chapa também. Então, assim, nós aqui está entrando como sindicalizado, mas tem realmente várias pessoas da Chapa 1 que assinaram, eu incluso, outros amigos, porque da Chapa 2, desculpa, mas assim, nós entendemos que era salutar aderir a essa insurgência, porque é uma insurgência que, no fim das contas, diz respeito a todos nós. E eu acho que é uma questão que vai ditar o futuro das próximas eleições de justiça, sobre obedecer essa cota de gênero e a participação feminina. É essencial. Que a gente está vendo que nessas eleições, o nosso questionamento é que isso não foi respeitado, e esperamos que a gente plante uma semente para que no futuro isso realmente seja cumprido. É porque isso é um absurdo em todos os sentidos mesmo. Porque para as mulheres, como a Auriciana falou e Jean estava mencionando, é tudo sempre muito mais difícil. Tem a dupla, a tripla jornada que você já estava mencionando aqui. Então, para ocupar espaços políticos, espaços de decisão na sociedade, de comando, enfim, é sempre muito mais difícil, mais complicado. E tem o conjunto da sociedade machista dificultando as coisas para as mulheres ocuparem esses espaços.
E eu acho que é completamente injusto o recurso que vocês estão entrando, porque não só porque está previsto no estatuto, como vocês bem explicaram aqui, 30%, que já é uma cota bem baixa, bem mínima, porque você tem uma categoria com 70% de mulheres e a cota mínima de 30%. O João estava falando que tem sindicato aí que a categoria 70% feminina e é 50%, 50%. Exatamente. E a categoria dos professores, dos estados, né? A categoria dos professores do estado, do SINT, o sindicato estadual, que também a proporção lá é de 70% feminino e 30% de masculino na categoria. E lá a direção do SINT, ela exige 50% de cota de gênero. Então é 50% de homens, 50% de mulheres. A composição Que é justo. dessa direção do SINT. E nós temos a mesma proporção e só exigimos 30% da composição feminina, o que é uma injustiça. E vem aí a grande contradição, né? Exato. Porque a antiga Chapa 1 nem os 30% Nem os 30%. E nem se preocupam com isso, né? É importante a gente citar qual é a fundamentação que nós utilizamos, né, no estatuto para interpor esse recurso somente agora. Por que a gente não interpôs o recurso antes do resultado? Né? Porque é uma pergunta que as pessoas podem estar se fazendo. Exatamente. Sindicalizado assim. Não, Por que vocês não entraram antes, se vocês já sabiam disso? Exato. Já foi feito nos grupos de WhatsApp. Ó, isso é... Então, cara, explicar não é o oportunismo entrar com esse recurso após o resultado. Na verdade, o estatuto estabelece isso, que a gente só pode entrar com esse recurso após proclamado o resultado da eleição. Lá no artigo 97 do estatuto, está dizendo que as formalidades, né, essenciais, elas só podem ser alegadas após o resultado da eleição. E a formalidade essencial que a gente verifica nesse descumprimento é exatamente não o atingimento da cota feminina de 30%. Como isso é uma formalidade essencial, como isso não diz respeito a um candidato ou a outro da chapa 1, mas a chapa como um todo, né, esse recurso só poderia ser interposto conforme o artigo 97 e seguintes do nosso estatuto, após publicado o resultado da eleição. Antes do resultado final da eleição, nós só poderíamos entrar com a impugnação de um candidato ou outro, de uma chapa ou de outra. Então, poderia ter feito uma impugnação contra o candidato João, né? Poderia ter feito a impugnação contra o candidato Francisco. E aí esse candidato poderia, sendo registrada a impugnação, aceita pela comissão eleitoral, poderia ser substituído. É interessante dizer isso. Como aconteceu com a gente. Como aconteceu com a chapa 2, que teve um candidato impugnado, né, e a gente substituiu ele por outro colega da categoria. Então a chapa 1, ela poderia, né, em qualquer momento, inclusive, substituir um candidato dela, um masculino, um homem, por uma mulher. E completar assim. E completar assim os 30%. E foi avisado sobre isso, né? Essa formalidade eles não cumpriram, ou por soberba, né, ou por, sei lá, qual foi o sentimento que levou a eles a permanecerem com essa configuração. De modo que incorreram numa ilegalidade, né, uma causa de anulação absoluta. É insanável isso, né? A gente, como eleitor, como sindicalizado, como eleitor do processo eleitoral, a gente só pode votar nos candidatos que as chapas indicarem. Nós não podemos votar em outras pessoas que não componham, não estejam naquela composição final da chapa. E a chapa 1 indicou uma composição que não tinha, né, a quantidade de mulheres mínima que o estatuto estabelece. Então, como isso não foi sanado, que poderia ter sido sanado a qualquer momento antes da eleição, né, a gente estava conversando, essa causa de anulação, ela poderia ter sido sanada pela chapa 1 até o dia 21. É a véspera da eleição. Na véspera da eleição. Ela só não poderia sanar no dia da eleição, mas ela poderia ter feito um requerimento à comissão eleitoral, à própria chapa 1, e feito a substituição de um dos homens que estavam compondo, né, dos 13 homens que estavam compondo aquela chapa 1, e substituir por uma mulher, trazer uma colega da categoria para compor aquela chapa 1. E isso foi solenemente ignorado. A letra do estatuto foi solenemente desrespeitada e assim com ar de soberba, como que tivesse tudo normal. Então assim, a causa da anulação deve-se à chapa 1, não é a quem está alegando essa anulação, né? A gente acredita até que a chapa 1, sei lá, talvez previsse perder a eleição e poderia entrar com um pedido de anulação da eleição se a chapa 2 tivesse ganhado. Sim. Né? Não sei se eram esses os planos.
Mas até isso a gente cogitou. De modo que, como o estatuto reza, esse pedido só pode ser feito depois do resultado. Foi o que a gente fez. Então não há oportunismo, não há resignação contra o resultado, não há golpe nisso, né? Não há juiz distribuindo nenhum. É a cumprimento do estatuto. Na verdade, eu já posso fazer só uma colocação. Nós ouvimos muito durante a. Eu aprendi muito, assim. A gente aprendeu. Eu nunca tinha participado de um processo eleitoral como membro de chapa, mas a gente aprendeu muito e, assim, a gente ouviu muito que não, isso não pode porque está no estatuto, né? Então, assim, foi a impugnação de um dos nossos, de uma das pessoas da chapa 2 se deu por uma alegação de que ele estava em descumprimento com uma ordem estatutária. O que até a gente é discutível, mas nós acatamos a alegação e preferimos trocar de imediato para evitar maiores polêmicas. Mas a questão é curiosa porque nós escutamos sempre isso, mas isso aqui é estatutário. Isso aqui é estatutário. E isso sempre vinha da própria comissão eleitoral. E aqui eu vou fazer uma observação, que é uma observação que eu respeito muito os membros da comissão eleitoral. Entendo que o trabalho foi realmente muito exaustivo, mas eu até discordo um pouco de você, João, nesse aspecto. Eu nem coloco a responsabilidade da questão de uma candidatura de uma chapa como todo estar deficiente, estar em desacordo com o estatuto. Eu não coloco isso na conta da chapa 1. Eu coloco isso quem deveria ter observado essa nulidade absoluta. Quem deveria ter observado essa nulidade absoluta era a comissão eleitoral. Quem é que é a guardiã do processo eleitoral? A comissão eleitoral. Então, se você tem uma situação que vai frontalmente contra uma ordem do estatuto, então a comissão eleitoral deveria ter dito, não, vocês, a chapa de vocês está deficiente, entendeu? Se o estatuto não permite que nós façamos isso, então a comissão eleitoral, como a guardiã das eleições, da regularidade das eleições, deveria ter obrigatoriamente observado isso, porque era algo ululante, era algo muito, muito evidente. E é uma crítica que se faz porque, de novo, nós sempre fomos chamados a atenção de que várias coisas que nós argumentamos em assembleias, durante o processo eleitoral, nós não podemos fazer isso porque o estatuto proíbe. E isso que está colocando é vetado pelo estatuto. Então, assim, nós estamos agora, ironicamente, estamos invocando o estatuto para demonstrar um equívoco que é insanável. Uma das chapas tinha uma nulidade insanável, cuja única solução é o remédio que a gente está tomando. E que esperávamos uma resposta da comissão eleitoral a respeito disso. Eu quero deixar bem claro aqui que nós, de novo, reforçando o que já foi dito, nós entramos com requerimento administrativo, assim como o estatuto prevê. São 10 dias, né? Nós tínhamos 10 dias para qualquer sindicalizado argumentar 5 dias. 10 dias para a comissão responder. Nós entramos com o pedido nos 5 dias e esperamos os 10 dias para a comissão eleitoral se manifestar. Pelo menos, por meios que nós conheçamos, essa resposta não veio. E é muito frustrante isso, porque não é a primeira vez que aconteceu. Existiu uma das audiências, uma das assembleias, desculpa, da qual eu participei, e eu lancei um questionamento para a comissão eleitoral. Um questionamento referente a um material que eles produziram, um material de mídia, do qual nós, de início, concordamos em participar, mas prontamente, pouco tempo depois, nós dissemos que nós não iríamos participar, nós declinamos qual era a motivação pelo qual nós não iríamos participar, porque nós gostaríamos de que dessa participação que tivesse um formato de debate. E eles me responderam, a comissão eleitoral me respondeu que isso não era possível, porque o estatuto não previa isso, esse debate teria que acontecer com 1 mês de antecedência, se não me engano a resposta foi essa, e que mesmo eles sabendo que nós não iríamos participar, eles mesmo assim fizeram esse material, a comissão produziu esse material no formato de uma entrevista e colocaram, fizeram o upload no YouTube com o seguinte título, entrevista com a chapa 1 e a chapa 2. O que eu argumentei nessa ocasião de que levava
o sindicalizado a erro, porque eles já sabiam que a Chapa 2 não iria participar, eles já tinham essa informação, nós não participamos efetivamente. Então, esse título, para quem iria assistir, dava a impressão de que a Chapa 2 simplesmente não compareceu à entrevista, o que causava um prejuízo. E nessa argumentação de causar prejuízo, eu argumentei de que deveria haver algum tipo de compensação. E aí disseram, se vocês tivessem alguma reclamação sobre isso, vocês poderiam ter feito um requerimento. E uma colega minha, de chapa, na mesma oportunidade disse, então eu vou fazer um requerimento formal. Nós queremos o mesmo tempo que foi dado de entrevista para a chapa 1, nós queremos esse mesmo tempo no site do Cine Justiça. E eles anotaram, colocaram em ata, mas esse requerimento nunca foi respondido. Passaram-se as eleições e isso nunca foi respondido. Então, assim, a gente vê um método, entendeu? E aí, de novo, ter o maior respeito pelas pessoas que compõem. Eu sei que é um trabalho assoberbante, eu sei que é um trabalho difícil, mas você não pode deixar questionamentos importantes simplesmente, não, eu não vou responder a vocês, porque isso dá uma péssima impressão. Isso dá uma péssima impressão para a gente. Nós nos sentimos assim, realmente, poxa, mas por que não estão respondendo? Por que não responderam esse requerimento, que era um requerimento banal? Bastava dizer não. Eu acho que não houve quebra de isonomia. Nós entendemos que isso não existiu, então indefiro o pedido. E agora, por uma questão realmente crucial, que deveria levar para esclarecer a categoria, esclarecer as mulheres da categoria, o porquê é que eles não respondem, qual é a motivação que levou eles a entenderem que a Chapa 1 tinha os 30% de participação estatutária feminina, quando eles não tinham. Então fica a indagação, por que isso não é respondido? Qual é a questão? Que fica parecendo que o estatuto na mão dessas pessoas é algo que assim, uso quando é conveniente. Isso. Quando é conveniente, o estatuto está aqui embaixo do meu braço. Quando não, a gente finge que o estatuto não existe. Inclusive, o silêncio também é assim, né? Quando é conveniente, por exemplo, para eles impugnarem o colega, né, da Chapa 2, foi publicado até antes de se esperar o recurso, né? O prazo de recurso da Chapa 2 para poder. Então, assim, foi automática a publicação, inclusive indevida, porque foi antes de se esperar o prazo legal, né? O prazo estatutário, na verdade. E já o da gente não, passa, né? Passa o período, passa o prazo de resposta e a gente não obtém resposta nenhuma, assim como foi o outro pedido de Jean. Porque o prazo passou, não foi isso? Sexta-feira passada. Sexta-feira passada era o prazo para a comissão eleitoral responder o recurso que vocês... Exatamente. Então, assim, a gente acredita que ou eles não têm resposta para dar, né? Ou estão envergonhados pela conta que fizeram, ou estão envergonhados de defender a conta que fizeram. Como é que foi essa conta? Porque... Fiquei curioso agora, porque para mim, vocês estavam falando, para mim era mais tranquilo, né? Não, você tem 18 lá, 30% aqui é 6 pessoas, né? Então você tem que ter 6 mulheres no mínimo. Qual foi a conta? Gente, é uma conta bem bizarra, assim. A gente fez o pedido e foi lá e primeiro nós tentamos esse diálogo, né? O que foi que aconteceu? Por que vocês aceitaram? Isso era um diálogo com com a comissão eleitoral, né? Um dos representantes. E aí ele vai e explica como é a conta dele. Então, a conta dele 30% de 18 daria 5,4, né? 5,4. Então, 5,4 ele ia fazer um arredondamento, né? E o arredondamento que se aprende lá no terceiro ano do fundamental é que onde as crianças não conhecem os números fracionados, né? Elas só conhecem os números inteiros, então vamos lá para menos ou para mais, dependendo de quanto é esse quebrado. Sendo que o que faltou ali, justamente, foi uma pessoa ativista. Tanto na composição da Chapa 1, que ela teria uma feminista ativista, né? Porque ela teria percebido que essa conta estava errada, tanto na origem, que era na própria Chapa 1, como na comissão eleitoral, que na verdade a comissão eleitoral não tinha uma mulher compondo a comissão eleitoral. Então fez falta uma mulher que entenda das pautas, que entenda da importância dessas conquistas, fez falta nessa conta. Porque a gente, 5,4, a gente faz com pizza. O número matemático, ele só serve para representar a realidade das coisas. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa abstrata. A matemática, por mais que pareça abstrata, ela reflete a realidade. Então, 5,4 pizzas, você sabe que você está
comprando 5 pizzas, mais 4 pedaços de uma cesta pizza, né? Uma cesta pizza que está dividida em 4. Então, assim, 5,4 mulheres não existe. 5,1 mulher não existe. Não poderia ser uma mulher e um dedo, ou uma mulher e um braço, ou uma mulher e uma perna. Não pode. Então, assim, tem que ser para mais, senão a conta não fecha. Então, quando você... a conta certa é você usar uma regra de 3 simples. Que aí você tem 18 mulheres é 100%. Né? E 5 mulheres representa quantos por cento? Então não chega a 30. Se o mínimo é 30, se não chegar a 30, você descobriu. Exatamente. Então tinha que ser 6. Tão simples quanto isso, né? Exatamente. E só para complementar, fica o argumento, né, para deixar mais claro, que a Auricelma tratou muito bem, o que a comissão eleitoral fez foi arredondar para menos, né? Era 5,4, arredondou para 5 mulheres. E aí, com esse argumento, considerou preenchida a cláusula dos 30%. Só que quando faz esse arredondamento para 5 mulheres, você tem a composição de 27,77 mulheres na chapa 1. 27%, 27,77%. E 27,77% não é 30%. O estatuto exige 30%. Então, 5 mulheres, que foi a composição matemática constante da chapa 1, corresponde a 27,77% de participação feminina. 27,77% é menos do que 30%, e por isso não foi cumprida a cláusula dos 30%. Poderia ser mais, 33,33%, um terço, né? Que aí passava dos 30%, mas 27,77%. Não ainda para arredondar os 27. Exatamente. E assim, eu queria só fazer um complemento, né? Nós não somos, eu gostaria que isso ficasse bem claro para o sindicalizado que está ouvindo a gente, nós não somos aventureiros. Quando essa questão foi trazida pelas mulheres, né, apoiadoras, pessoas da chapa, o próprio João Sobrinho vai em alguns materiais, como a gente já colocou aqui, já tinha levantado essa questão. Nós somos pesquisar, eu pelo menos pessoalmente fiz uma pesquisa, né, assim, vai fazer assim a fonte do direito, assim, vamos, já que o estatuto quando colocou os 30% como cota de gênero, claramente inspirado na justiça eleitoral, né, do que estava acontecendo na justiça eleitoral, que aquela época tinha sido e ainda é um marco. A gente vê candidaturas, né, de partidos serem tendo problemas porque ou por terem uma participação fantasma feminina, né, de laranjas, ou porque não tinha o mínimo legal. Mas deixar bem claro que nós fizemos uma pesquisa jurisprudencial, né? E assim, a jurisprudência do TSE é muito clara no aspecto de que, como a Auricelma colocou, não é essa conta matemática, quando resulta numa fração de 0,01 que seja, o arredondamento se dá para mais. Sempre, porque é uma cota de gênero. Entendeu? Então, assim, não há o que discutir, porque, de novo, como o João Sobrinho aqui colocou e meio que desenhou, 27, alguma coisa por cento não é 30%. Então, se você tem uma fração, se o número está fracionado em termos de composição de uma candidatura, né, de uma chapa, e você precisa, obrigatoriamente, arredondar para o próximo número cheio. Então, se você tem 5,4, você tem que ter 6 mulheres. Você precisa, obrigatoriamente, que esse número seja inteiro, porque as pessoas são inteiras, como a Auricelma colocou, você não pode colocar uma pessoa aí, né, 0,4 mulher, o que seria isso? Metade dela. Porque isso é muito claro, isso, gente, isso é uma questão, de novo, eu vou voltar às fontes do direito, isso é o espírito da lei, né? O espírito da lei diz, olha, é o mínimo é isso aqui, você pode ter o máximo, você deu os seus pulos para resolver isso, mas você não pode ter abaixo disso. É uma norma impositiva justamente para proteger esse direito, para se saber, porque se sabe das dificuldades, das questões, e tá ali, assim, tem que ser isso aqui o mínimo. Vocês têm a obrigação de dar os seus pulos e conseguir essa formação. Então não existe saída, não existe arredondamento, só para cima. É o número completo, é o número inteiro. Então, de novo, reforçar. Isso não é uma aventura jurídica, nós não estamos inventando uma questão. Qualquer pesquisa jurisprudencial
no TSE, na Justiça Eleitoral, vocês vão ver várias jurisprudências a respeito disso. É o mínimo de justiça, o mínimo de equidade, de isonomia, é o mínimo, como vocês estão falando aqui, e nem o mínimo foi cumprido. E o que é curioso é que, perdão pela até o trocadilho, a piada, mas chega a ser tão absurdo assim, eu fico chocado com esse negócio, que é meio absurdo você não cumprir nem os 30%, que já é algo muito baixo, passar a eleição toda, fingir que isso não está acontecendo, parece aquela coisa do Partido da Mulher Brasileira, que o presidente é um homem, sabe? Eu me lembro aquelas coisas que a Aricel estava falando aqui, porque assim, eu estou dizendo isso, e me permitam esse aparte aqui, porque ela contextualizou todo o que eu acho que culmina nessa coisa de ignorar os 30%, que é a conquista das mulheres por esse espaço, porque foi assim lá no coletivo de mulheres, foi assim com homens querendo dizer para as mulheres o que é que elas tinham que falar, sabe? Então, não me parece que é algo à toa, me parece que é parte de um processo, é parte de como funciona, como eles entendem como as coisas têm que ser, sabe? E Exatamente. eu acho que vocês fizeram um combate fundamental, e eu acho que está corretíssimo em reivindicar isso, porque não é, sabe, como você estava me falando, que já tem algumas pessoas dizendo assim, estão querendo ir no tapetão, na letra, sabe, miúda, assim, que ninguém... Não, gente, isso aqui é uma conquista, isso aqui é importante, daqui não pode ir mais para trás, é daqui para frente, sabe? Eu acho que é muito importante isso, eu acho justíssimo o debate que vocês fizeram aqui sobre esse tema. João Paulo, e principalmente quando a gente tratou desse assunto durante a campanha. Né? Não foi algo que a gente deixou como surpresa, não, vamos colocar aqui embaixo do braço, é uma causa de nulidade, não vamos dizer nada e vamos deixar... duas vezes aqui. Alegar. Vimos 2 vezes aqui no seu podcast, né? A gente sempre agradece essa sua abertura para nós realizarmos esse encontro com a nossa categoria. E nessas 2 oportunidades aqui no podcast a gente levantou essa questão. No primeiro podcast a gente até observou que quando a chapa foi inscrita não tinha nem os 18 nomes. Eles divulgaram a primeira relação de componentes e tinha 17. A gente até esperou que viesse uma mulher para o número 18. Aí eles trouxeram um outro homem para compor os 18 nomes. E a gente tratou disso todo o tempo, porque a chapa poderia ter regularizado a situação até o dia 21 de novembro. Então é sempre bom reforçar isso. Essa cláusula de nulidade ela só poderia ter sido alegada, como foi feito através do nosso recurso, depois do resultado, porque eles poderiam ter resolvido a situação até na véspera da eleição. Então, não resolveram porque não quiseram. Poderiam ter feito um requerimento básico à comissão eleitoral e substituído um dos nomes masculinos por uma mulher, mas não fizeram. E a gente até já citou, né? E um dos sentimentos que eu acho que é mais importante da gente citar é o machismo. Ainda é o machismo que eu acho que é isso mesmo. Latente e nesse caso foi assim muito expressivo, né? Do ponto de vista da composição da chapa e da composição masculina que essa chapa tem. Né? Como a Mauriciana citou, você reforçou, nós vivemos isso nessa diretoria atual, que encerra o mandato logo mais, dia 7 de janeiro, e também na composição da chapa, e também em outros momentos, né, do coletivo de mulheres, que nunca foi colocado em prática durante esses últimos 3 anos, praticamente. Então, dentro disso, o que a gente tem? Qual o sumo, o resultado disso? Espremendo esse limão, só sai machismo. Só sobra machismo, né? A gente, quando citou algumas vezes, a gente foi ironizado, fizeram piada, olha, mas vocês estão discutindo uma coisa aqui no grupo do WhatsApp, mas esses membros da Chapa 1 que fizeram esse tipo de ironia e sarcasmo contra as colocações que a gente fez, né? Vinham até no meu privado provocar, tá certo, tá discutindo isso aí no grupo do WhatsApp, é o fórum correto de o fazer. Não, a gente estava alertando. Ele poderia ter resolvido a situação até o dia 21 de novembro e não fez. Desprezou, né? Desprezou totalmente. E desprezou por machismo. O que é um desrespeito não só às mulheres, né? Primeiramente é um desrespeito às mulheres, né? Um desrespeito ao próprio estatuto da entidade da qual eles fazem parte e um desrespeito completo à categoria como um todo, né? Isso aqui pra gente é irrelevante. Então,
Aí, por isso, tocando nesse assunto, João, se vocês quiserem complementar alguma coisa, Eu vocês fica à queria só vontade. falar uma coisa, e por falar em machismo, né, nessa eleição, não diferente das demais, eles praticaram a violência política contra a mulher, através da minha pessoa, né, porque eles pegaram, assim, no último dia, no apagar das luzes, eles inventam uma narrativa, né, me difamando, injuriando, e jogam isso como verdade, né, uma coisa totalmente inventada, e você vai procurar na história de uma certa pessoa, um certo diretor que ali está, que ele tem feito isso nesses anos todos que ele participa da luta sindical. Ele faz um apagamento da história das mulheres, que foram diretoras, né, ele inventa coisas, inventa histórias, e aí, a história delas são apagadas. Então, assim, eu quero dizer que isso é bem grave. A partir dessa situação que eu passei, eu vou entrar na justiça, vai ser, eh, eu vou entrar na justiça para que possa ser investigado quem foi a pessoa que fez esse texto, né, quem foi a pessoa que colocou, para ele ser responsabilizado. Porque, assim, as críticas que eu fiz e vieram para cima de mim porque eu fiz críticas, mas foram críticas de coisas que eu passei, que eu comprovo que aconteceram, tá? E as coisas que foram inventadas contra mim, não. E antes de mim, várias mulheres foram injuriadas, várias mulheres foram difamadas, elas são atacadas, inclusive, a nível familiar, né, que ultrapassa a questão política, né? E eu tenho a esperança de que, já que eu não sou a primeira, né, que isso é histórico, e que eu seja a última, que a partir de mim eles venham a aprender que eles não podem inventar qualquer coisa e jogar nas redes como se fosse verdade e sair por isso mesmo. Essa época da mulher ficar calada, da mulher ficar apagada da história, essa época acabou. Várias mulheres passaram pelo sindicato e nós temos que contar nossas histórias. Em 35 anos de sindicato, por exemplo, nunca houve uma ação tão efetiva quanto a que houve no ano que eu estava lá contra o assédio moral. Eu consegui orientar, levar as mulheres e homens a buscarem seus direitos e saírem dos lugares onde estavam passando assédio. Em 35 anos, pode pesquisar, não tem um trabalho mais efetivo do que eu fiz em um. E a minha história não está sendo contada por esse viés. Assim como várias mulheres para trás, que histórias de luta elas tiveram, né? Então, assim, somos nós, mulheres, que vamos contar nossas histórias. A partir de agora, nenhuma difamação vai passar ilesa sem que nós, todas mulheres, nos juntemos e ajudemos umas às outras para que a verdade venha à tona. Perfeito. Eu vou pegar o gancho. Quem me conhece sabe que eu falo demais, então vamos lá. Não, de novo, é muito importante o que o Carlos está colocando, porque essas eleições elas foram muito atribuladas, né? Assim, mas foi, digamos assim, foram nesse mar de questões que atravessaram, né, essas eleições sem justiça. Acho que o assunto mais falado foi a questão que a Auricelma levantou também nas redes sociais, na qualidade de apoiadora da chapa, e não só a Auricelma, como a outra colega também, Denise, que tiveram a coragem de expor a história delas pessoal dentro do que aconteceu na gestão que está se encerrando. E é muito importante isso. A gente sempre escuta, mas por que estão falando agora? Mas por que isso não foi dito antes? Mas por que né? Então, assim, essas indagações, elas são muito perigosas, porque, assim, se você tem uma pessoa, e especialmente uma mulher, em que você se sabe que tem histórico de machismo, misoginia, em que ela está expondo uma situação que ela passou, nós temos a obrigação de escutar. Né? Nós temos a obrigação de parar e refletir e escutar. E o que estava acontecendo era justamente isso, elas estavam propondo uma reflexão para a categoria sobre o machismo estrutural e o machismo dentro do ambiente sindical. Se vocês procurarem, inclusive tem até artigos sobre isso, eu estava procurando na internet, bem interessante, artigos produzidos sobre a dificuldade da inserção feminina dentro de ambientes tipicamente masculinos. Então, se você tem colegas
que se expuseram durante uma campanha para falar sobre isso, não cabia nenhum de vocês sindicalizados que de repente fizeram isso, perguntar, mas por que agora? Não existe isso, é a qualquer tempo. E na época em que elas saíram, e eu me lembro disso, na época que elas saíram da composição, que elas renunciaram, elas falaram suas histórias. Há, inclusive, uma carta de renúncia de uma delas que depois circundou as redes, né? E as pessoas perguntaram, mas por que que a gente não ficou sabendo disso antes? Porque houve um apagamento. Porque não era interessante de que essa carta tivesse publicidade. E aí eu acho que nós, homens, nós temos que fazer uma autocrítica, e eu acho que uma autocrítica que eu convido até João a fazer, porque nós, homens, como nos colocamos numa situação de grupo em que há mulheres e que essas mulheres estão em minoria, nós às vezes realmente cometemos um machismo estrutural sem querer. Nós não entendemos a importância de uma mulher dizer, não, eu não concordo com você, e de a gente ficar insistindo numa situação da qual nós não temos o domínio completo da importância, da compreensão como coletivo de mulheres, e que nós começamos a praticar um tipo de violência estrutural, machista, e sem nos apercebermos disso. Às vezes por ação, por omissão. E isso é uma crítica que nós, independentemente que seja no ambiente sindical, em qualquer outro ambiente em que haja uma coletividade e idealmente haja mulheres, nós temos que sempre nos questionarmos, certo? Nós temos que ouvir, né? Nós temos que dar importância a essa opinião, nós temos que realmente fazer com que aquilo seja um ambiente em que todo mundo, independentemente de gênero, dê a sua opinião e sua contribuição pessoal. Então, assim, é uma crítica que eu faço nós não ganhamos, né, o pleito, nós perdemos, eu nunca participei de um sindicato efetivamente, então eu só sei as histórias de ouvir falar. Mas o que eu escuto de várias pessoas é uma certa normalização disso. Dizendo, não, é porque você não sabe como é lá dentro. Não, lá dentro as pessoas se gritam, as pessoas se ofendem, as pessoas, digamos assim, elas se ofenderam porque elas são muito delicadas, é uma acessibilidade muito exacerbada. Então, estão percebendo como isso é complicado? Assim, a gente está colocando normalizar, né, de que você fazer parte do ambiente sindical realmente é na gritaria, é no estresse. Isso não é normal. E não é normal também que uma mulher que entre nesse ambiente se sinta de alguma forma desvalorizada ou ameaçada. Então, assim, eu convido realmente todo mundo, né? Eu convido, inclusive, os sindicalizados em suas vidas pessoais a repensarem as atitudes, a pararem e, assim, minimamente, se uma mulher olha para você e fala, ei, isso aqui não tá legal, isso aqui eu me ofendi, escute e reflita e diga, não, eu não entendi por quê, me explique o porquê que isso tá errado. E não só com a questão da mulher, né? A questão do negro, a questão da LGBTQIA+, assim, nós não vivemos num vácuo, né? Nós não vivemos, né, num vácuo do que nós achamos ou sentimos ou pensamos. Eu acho que essas eleições deixaram esse legado, independentemente do que vai acontecer, de que esse tipo de discussão é para existir, é para ser realmente fazer parte dessa pauta e que no futuro as coisas mudem. Plantar uma semente de que no futuro as pessoas que queiram entrar no sindicato, especialmente mulheres, não se sintam constrangidas ou temerosas. Nossa, será que se eu entrar no sindicato vai acontecer o que aconteceu com a Auricelma? Vai acontecer o que aconteceu com o Denise? Nós temos a obrigação de garantir que que seja um espaço seguro para essas pessoas, para essas mulheres. Não, a semente já foi plantada por vocês. E aí eu, aproveitando que Jean disse isso, e queria ver o seguinte, a gente já discutiu o tema do machismo, da razão pelo recurso que foi apresentado por vocês. Vocês já disseram que a comissão eleitoral não respondeu no prazo correto, que era sexta-feira até agora, hoje já é segunda-feira, dia 9. O que faz agora? Quais são os próximos passos? Já que não tem resposta ainda da comissão eleitoral. É isso. Então, assim, o grupo, que aí a gente não fala de Chapa 2, mas o grupo de sindicalizados,
que assinou o requerimento e outras pessoas que não assinaram o requerimento, temos 22 assinaturas aqui que assinaram o recurso, né? O grupo decidiu que vai entrar com ação judicial, né? Vai entrar com o questionamento judicial dessa cláusula de nulidade absoluta do pleito. Então, essa ação judicial deve estar sendo impetrada nos próximos dias, ainda durante essa semana, né? E se a gente receber a resposta da Comissão Eleitoral, que venha em boa hora, né? O que a gente pede no recurso, né, administrativo será aquilo que a gente vai pedir na ação judicial. Nós pedimos, como sindicalizados do Cine Justiça, a realização de um novo pleito, Sim. onde possam ser observadas todas as regras essenciais para a realização do pleito e, principalmente, o cumprimento da participação feminina de 30% das chapas que vierem a se inscrever, né, nesse novo pleito. Então, é isso que a gente pede, né? Tem uma série de consequências, né, porque a gente tem menos de um mês para o final do mandato da atual gestão. O Estatuto estabelece regras para a realização da eleição 120 dias antes do final da gestão, e a gente não sabe como que a Justiça irá deferir ou indeferir. Se indeferir o pedido, beleza, prevalece o resultado como foi homologado pela Comissão Eleitoral. Se a Justiça Eleitoral deferir o pedido que for formulado, nos termos do requerimento do recurso administrativo formulado, é possível que a gente venha a ter um novo pleito, né? E vamos a uma nova votação e provavelmente o grupo vai constituir uma outra chapa para disputar esse pleito. E aí a gente pede, né, a categoria, né, que atenta às regras do Estatuto, atenta à regra da participação feminina, né, participe desse novo pleito e faça a melhor escolha daquelas chapas que vierem a se inscrever. Sem resultado, sem resposta da Comissão Eleitoral, a saída é uma ação judicial, não é isso? Exatamente. E, assim, deixando claro de novo, nós não somos aventureiros, não somos golpistas. E essa questão do golpe, né, assim, porque isso, como quem está assistindo pode ter percebido, assim, isso foi levantado em grupos de WhatsApp e tudo. É interessante. Eu queria que o sindicalizado que estivesse nos assistindo, a sindicalizada, o sindicalizado que ponderasse. Nós somos servidores do judiciário. Nossa vida, nosso feijão com arroz é lidar com demandas de pessoas que têm uma demanda, geralmente em detrimento de outrem, e que levam para uma pessoa resolver, um juiz resolver, o judiciário resolver. Então nós estamos levando essa demanda para o judiciário. Isso não é uma aventura jurídica, isso não é golpe, isso é perfeitamente previsto no nosso estatuto, está no estatuto. Então, quando falam, pão quero levar na mão grande, esse argumento cai por terra quando há uma previsão estatutária para isso. O estatuto prevê que uma eleição ela pode estar eivada de nulidade e que há uma possibilidade de se consertar isso. Então, assim, nós estamos levando essa indagação para, já que a Comissão Eleitoral não nos respondeu, estamos levando, obedecendo ao que o estatuto está colocando, estamos levando para uma autoridade judiciária resolver a questão. E podemos ter razão, mas também podemos não ter razão. O juiz pode dizer, eu entendo que é uma nulidade que não é absoluta, eu entendo que é uma nulidade que isso não sana a vontade da maioria. E nós ficaremos satisfeitos com essa resposta. Nós queremos apenas uma resposta a uma indagação de uma questão que nós entendemos que seja de suma importância, que é a questão feminina, até para guiar para onde nós vamos com o Cine de Justiça. Nós vamos ser um Cine de Justiça realmente inclusivo, um Cine de Justiça que convida as mulheres a participarem da vida política, ou nós vamos continuar fazendo da mesma forma. Então, gente, de novo, trabalhamos na justiça, entrar na justiça, procurar o judiciário para resolver demandas, isso não é golpe, isso não é absurdo, isso é uma coisa absolutamente natural. Talvez não seja porque realmente eu acho que na história do Cine de Justiça é a primeira vez que isso acontece, mas existe uma primeira vez para tudo. E se o estatuto prevê a primeira vez está sendo agora. E vai ser interessante, porque isso
E aí eu convido os membros da Chapa 1, nossos colegas, a comissão eleitoral, para fazer uma grande reflexão para onde é que nós vamos a partir disso, né? De que nós temos que realmente, quando formos fazer eleições, realmente, efetivamente, observar todas essas questões. Eu acho que vai ser uma catarse coletiva, né? Nós estamos propondo algo muito, eu acho que é muito salutar, porque é uma instituição que está estagnada, uma instituição que não se questiona, e que ninguém questiona essa instituição, ela fica presa a paradigmas que de repente é o costume. O costume é um negócio muito complicado, né? Você está acostumado. Não, isso nunca aconteceu. Vocês vão fazer isso? Vamos. Está sendo feito. Mas está sendo feito com muita dignidade, muita responsabilidade. E vamos esperar, como todo mundo, ver qual vai ser a resolução disso. Eu acho que, no fim das contas, vai ser muito positivo para a categoria, para os sindicalizados, para o sindicato. Isso quebra ciclos, né? Se não tivermos, né? Se não buscarmos a lei, se não buscarmos as normas, a gente não vai quebrar. Aí as normas ficam pura e simplesmente no papel. Então a gente precisa estar buscando os direitos para que a coisa mude. Gente, há pouco tempo atrás, a gente fala pouco tempo, porque para a gente é pouco tempo, faz um tempinho, que até os programas infantis eram diferentes. Eles eram misóginos, eles eram racistas, eles eram homofóbicos. Então, assim, se não houvesse uma mudança de pensamento e se não começasse a se fazer, entrar na justiça e se fazer reclamações de humoristas que insistiam em fazer aquilo como se fosse algo engraçado e não algo que está prejudicando emocionalmente as pessoas, se não tivéssemos esse movimento, nós não teríamos mudado. E hoje em dia as crianças são muito mais conscientes, porque elas não vivenciam aquilo que a gente vivenciava, naturalizando essas questões, né, em relação às minorias. Então, assim, é doloroso, mas precisamos tomar essas atitudes mesmo, precisamos tomar essas posições para que a gente possa modificar, né? E por falar nisso, nessa palavra, né, eu também espero que a Chapa 1 tenha a atitude de reconhecer e de ver que realmente é importante, né? É importante para que haja o avanço. Vamos novamente fazer a coisa e agora da forma certa. Tem que provocar, tem que brigar, porque senão as coisas não mudam, não. E de novo, a gente não. E a configuração de uma nova evento. Porque assim, o magistrado ele vai deliberar da forma que, né, ele entender que seja correta para aquele caso concreto, que é esse caso concreto que estamos levando. Se a deliberação for realmente uma anulação e nós participarmos de um novo pleito, gente, nós não sabemos nem se a configuração da Chapa 2 será a Chapa 2. Sim. Nós não sabemos. Muitas pessoas da Chapa 2 saíram machucadas disso, porque é um processo cansativo, desgastante. É um processo em que, em dado momento, se foi feito um material publicitário em que havia um caminho da luz e um caminho das trevas. E nós éramos o caminho das trevas, né? Então, assim... E eu já falei, inclusive, com a pessoa que produziu esse material e reclamei de maneira muito brincalhona, porque, inclusive, eu gosto dessa pessoa, mas disse, cara, não faça isso. Eu não, né, assim, não vamos levar isso para algo assim. Nós não somos o caminho do mal, porque você associar a transformação, a tirar do status quo, né, mexer a maldade, isso é muito complicado. Então, assim, nós temos maior respeito pela história do sindicato, pelo Cine Justiça, pelos membros da Chapa 1. Eu, pelo menos, tenho muito respeito porque eu aprendi a fazer greve, inclusive, com muitas dessas pessoas. A gente estava lá fazendo greve, vendo. Tenho maior respeito, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa quebrar paradigmas. Aí a Auricema usou uma palavra que eu acho muito, muito forte e muito emblemática, dor. Dor, a gente olhar para si mesmo, né? A gente olhar para dentro disso e dizer, não, peraí, a gente como categoria, como sindicato, a gente tem que reavaliar várias coisas
E se nós temos esse instrumento agora, né, se nós estamos tendo essa oportunidade, e não se enganem, nós debatemos se seria interessante entrar. Debatemos. O custo político foi debatido. Nós comentamos sobre isso. Olha, vão chamar a gente de golpista. Eu fui uma das primeiras pessoas a colocar isso, gente. Vão dizer que é golpe. Mas as mulheres da chapa começaram a argumentar e eu comecei a ter uma mudança de gente, mas peraí, a gente vai ter medo de fazer isso por causa de um eventual custo político, mas o direito, né, o espírito da lei que nós estamos defendendo não é muito maior do que isso, do que um medo individual, de uma gritaria no WhatsApp. Gente, a gente tem que brigar pelo que a gente acha certo. Nem sempre o que a gente acha que é certo é o certo, ou a justiça vai dizer que é certo, mas vale a pena tentar, vale a pena a gente seguir o nosso sentimento, e é o nosso sentimento de que realmente 30% é 30%. E que as mulheres importam. A representação feminina, de uma forma completa, estatutária, importa. E é isso que nós estamos levando para o judiciário. Que isso fique bem claro. Nós não estamos questionando o número de votos, se urna tal, urna qual foi a legal. E tem uma questão muito interessante, que o estatuto foi usado contra a gente, é uma coisa que me escapou, porque houve todo um debate inicialmente sobre o dia da eleição. O dia da eleição caiu num dia péssimo, que inclusive muitas pessoas não puderam participar da eleição porque vinha de um feriado, enfim. Era um dia que desde o início várias pessoas chegavam para a gente e diziam: por que vocês não mudam esse dia da eleição? Porque as pessoas pediram folgas nesse feriado imprensado. E a resposta que nós tivemos sempre é porque é estatutário. Isso sempre foi dito, foi sempre... Não, mas se for de comum acordo, se a gente tentar fazer... Eu estou falando para você, que me perguntou, vários sindicalizados estão aqui me assistindo, perguntaram por que é que vocês não mudaram o dia, porque a resposta foi: é estatutário. E, de repente, isso pode ser questionado lá na frente. Então, se esse argumento serve para questionar algo como o dia da eleição, que eu entendo ser um direito muito menos, né, importante do que o direito da representação feminina, inclusive estatutariamente, então nós temos todo o direito de questionar, assim como disseram que poderiam fazer, questionar a legalidade das eleições pelo viés estatutário. Sim. Estatuto não é conveniência, né? Exatamente. Não dá para escolher a regra que você vai cumprir, né? Eu vou cumprir a regra do dia, mas não vou cumprir os 30% dessa regra. Essa aqui não precisa ser cumprida. Então, assim, nesse aspecto, né, é importante citar que a Justiça Eleitoral já tem aplicado os 30%, né, muitas das vezes nas eleições proporcionais, nas eleições de vereador, na eleição de deputado estadual, nas eleições de deputados federais. E quando não atingido esse percentual de participação feminina, né, nas nominatas dos partidos ou das federações partidárias, né, normalmente a Justiça Eleitoral elimina ou considera nula toda a nominata daquele partido. Então, se impugna toda aquela nominata. A gente chega, por exemplo, a alguns exemplos, né, de eleição de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, que têm a nominata anulada, e esses candidatos eleitos pelo voto, né, perdem os seus mandatos e os outros partidos terminam compondo ou indicando os nomes que foram mais eleitos para a composição das câmaras de vereadores, câmaras de deputados estaduais e federais, né? Isso, inclusive, é uma das questões que o juiz que vai analisar essa petição que esse grupo de sindicalizados está fazendo, que inclusive eu assinarei, né, essa procuração também para entrar com essa ação, né, terá em suas mãos para decidir a realização de novo pleito ou a decisão de como for na cabeça do juiz o que ele vai imaginar para solucionar esse problema. Do nosso ponto de vista, né, até por essa questão de acusar a gente de ser maus perdedores, de a gente não quer dar um golpe, quer levar, né, no tapetão, né, tudo isso, a gente entende que a melhor forma de solucionar seria a realização de um novo pleito, né, de a realização de uma outra eleição, onde a categoria, né, não teria uma outra sexta-feira, né, gente? Provavelmente vai ter uma outra sexta-feira imprensada, onde poderia a comissão eleitoral que foi eleita, né, porque aí vai começar todo o processo de novo, de nova eleição de comissão eleitoral, de novo edital para definir a data da nova eleição, onde a gente vai poder
fazer as inscrições de chapas, de uma chapa única ou 2 chapas. Uma terceira via, quem sabe uma terceira via. Convidamos uma terceira chapa, uma terceira via. Olha só que legal. Ser sindicalizado, né, participar mais ativamente desse processo. E aí, nesse novo pleito, de forma democrática, sem golpe, sem desobediência ao estatuto, respeitando a participação feminina, Auricelma, né? Tendo esse espaço que a gente sempre falou na nossa campanha, o espaço de acolhimento, né? Muitas das pessoas com as quais eu falei para participar dessa eleição, compor a chapa e tudo, muitas delas reclamavam dos discursos violentos, dessa linguagem agressiva que a gente muitas vezes vê nas assembleias do sindicato, e que a gente teve a experiência da direção do Cine Justiça, que a gente tinha essa linguagem violenta na discussão das ideias, né? Na discussão da defesa das suas visões. Então, que a categoria possa, que o sindicalizado possa, né, participar de um outro processo eleitoral, onde se respeite o estatuto, se cumpra as regras estatutárias, onde não haja golpe, onde não haja subterfúgios para evitar da participação da categoria no processo eleitoral, que não seja numa sexta-feira, que não seja no dia seguinte a um feriado, que não seja num dia imprensado, vamos botar naquele dia ali para facilitar para a chapa A ou para a chapa B, para facilitar para a chapa 1, não. De maneira nenhuma a gente tenha qualquer possibilidade de evitar a participação da categoria, né? Principalmente porque nós tivemos, nessa eleição, quase 1.200 sócios sindicalizados participando dessa eleição, e foi um número menor do que a eleição em 2021. A gente teve mais de, naquele ano, tivemos cerca de 1.250, 1.300 sócios participando daquela eleição em 2021, quando naquela eleição de 2021 a gente tinha quase 200 sócios a menos. Então a gente aumentou a quantidade de sindicalizados ao Cine Justiça e teve uma participação menor desses sindicalizados na eleição do dia 22. Então que possam ser atendidas as regras do estatuto, que possa ser realizado novo pleito, que as chapas que se inscreverem disputem democraticamente, sem tapetão, sem golpe, sem subterfúgio nenhum para a participação da categoria em uma nova eleição. Eu queria fazer só uma pontuação final, de novo, voltando para o estatuto, porque de novo sempre jogaram na cara da gente o estatuto. Então vamos lá. O nosso estatuto ele fala 30% de mulheres, né? Assim, é interessante porque a legislação eleitoral, eu estava fazendo várias pesquisas, a cota da legislação eleitoral ela é de gênero. Então você tem que ter 30% do gênero oposto. É uma cota de gênero. Então assim, se tiver um partido que tenha mais mulheres, que nunca vai acontecer, geralmente talvez no futuro, nunca não, talvez no futuro vamos torcer que sim. Por hora não. Por hora, nós sabemos que é um sofrimento, mas se existir no futuro uma configuração de 71% de mulheres e 29% de homens, não atende à lei eleitoral, porque a cota é de gênero. E aqui no nosso estatuto, ele vai além, ele especifica qual é o gênero, ele especifica que é mulheres. É 30% de mulheres. Ele é uma cota de gênero, mas ele está especificando, inclusive, qual é o gênero. É tão cogente, é tão obrigatório. E eu estava lá, fazia até uma piada, eu estava lá quando a magia antiga foi criada. Eu me lembro de pessoas da gestão atual do Cine Justiça, quando esse estatuto estava nascendo e comemorando a inclusão e advogando pela inclusão deste 30%, dizendo que era importantíssimo. Pessoas que, inclusive, no WhatsApp me criticaram o meu conhecimento jurídico. Eu não sou vaidoso com isso, não. Eu sou super de boas. Mas sempre há essa questão de que quando a lei não atende o que a pessoa, né, quer colocar, há sempre digamos assim, esse ranço. Mas eu me lembro das pessoas comemorando essa vitória. Olha, isso é uma vitória, olha só como nosso estatuto é moderno, nós estamos colocando aqui isso aqui. Mas isso depois, JP, virou um problema, porque quando se começou a colocar na prática, não conseguem mulheres suficientes para preencher aquele percentual. Mas aí, gente, esse é um problema de quem vai inventar de fazer uma chapa de campanha. É de convencer mulheres a participarem de uma chapa. Isso faz parte do jogo.
E vocês não têm ideia de como isso é difícil, porque, de novo, eu retomo o que eu falei no início. Eu estava presente em discussões em que as mulheres muito mais capacitadas do que eu. E eu dizendo, fique com o meu lugar. Você é muito mais capacitada. Não, eu não posso. Eu não posso. Talvez na próxima. Então a gente tem que criar um ambiente que essa pessoa que disse talvez na próxima, realmente na próxima se sinta acolhida e queira entrar. Entendeu? Então, assim, isso aqui, se deixar essa reflexão, eu acho que vai ser grande coisa. Vai ser importantíssimo. E a próxima tá para chegar, né? A próxima eleição, porque o recurso está aí, Exato. a ação judicial está aí, e essa regra tem que ser cumprida, tem que ser isso. Você estava falando, me lembrei de uma coisa, já passo para a gente fazer as considerações finais, mas eu me lembrei de uma coisa que meu pai me dizia, que era o seguinte, assim, o certo continua sendo certo, ainda que ninguém esteja cumprindo, ainda que ninguém esteja fazendo, continua sendo certo. Sim. Então, eu acho que é importante essa luta, essa batalha que vocês estão fazendo, não é pouca coisa, é uma coisa como o Jean, Auricelma e você, João, já colocaram. É uma batalha pelo futuro do Cine Justiça, Sim. pelo espaço que as mulheres ocupam. Eu acho isso muito louvável. Aí agora eu passo para vocês aí, para as considerações finais, a gente já está chegando já no finalzinho, a não ser que vocês queiram comentar mais alguma outra coisa que eu deixei fora aqui da pauta, Não, acredito que não. mas fica à vontade. Então eu agradeço mais uma vez a presença, né, de João Sobrinho, de Auricelma, de Jean, e fica aí os microfones abertos para vocês de falarem com as pessoas aí. Com vocês. Vou começar aqui. Eu acho assim que o ganho maior nós já tivemos, né? As mulheres estão organizadas, as mulheres ficaram atentas nesse pleito, se sentiram representadas pelos problemas que foram expostos, né? Reconheceram suas dificuldades e a falta de acolhimento para que elas participem mais. Então, a minha sensação é que as mulheres acordaram, né? E nós vamos tocar o trabalho, né? Nós decidimos que vamos nos organizar enquanto coletivo, independentemente de sindicato, né? Para que a gente possa avançar mais e para que a gente possa criar esse ambiente acolhedor que realmente nos, né, considere nossas especificidades, para que a gente participe muito mais e no futuro, quem sabe, a gente representar essa quantidade real de mulheres que temos no judiciário, né? Que é passar da quantidade de homens, por que não, né? Ou mesmo não estando estatutariamente, ser 50%, né? Então, essa nossa luta, eu acredito que as mulheres realmente acordaram, foi isso que eu vi, e que daqui para frente nossa história vai ser outra. Eu queria dizer que eu não sou golpista. É minha consideração final. Jean, então, assim, reforçar isso, que a gente quer que o processo seja respeitado. A opção que a gente pediu à comissão eleitoral é uma opção democrática, né? Da Perfeito. realização de um novo pleito, né? De que a categoria seja chamada novamente a decidir, e aí decida com as regras que o Estatuto estabeleceu, com a regra democrática, né? Que seja respeitada as regras democráticas, e a principal regra que a gente bateu durante toda a campanha é da participação feminina, que esse espaço de participação feminina seja cada vez mais acolhedor, para que a gente tenha mais mulheres participando, né? Então é até bom citar, porque na época da construção do grupo, né, a gente teve alguns momentos que a gente tinha na composição da chapa 9 mulheres e 9 homens. Aí muitas vezes um passo adiante dá 2 atrás. Algumas mulheres recuavam, disseram, não vou mais participar, não vou ter condições, ocorreu isso e isso. E a gente terminou montando um grupo ainda com a participação de quase 40% de mulheres, né, naquela eleição. E a gente espera que, aberto um novo processo eleitoral, a gente possa trazer mais mulheres para compor também uma possível realização de uma outra eleição, de uma outra chapa, e que esse processo democrático, né, venha realmente consolidar aquilo que a gente vem sempre defendendo, de um Cine Justiça mais acolhedor para a participação dos sócios, mais acolhedor para a participação feminina e principalmente que dê voz e dê vez à participação das mulheres em todas as instâncias que nós temos, na direção colegiada, nas assembleias, em todos os momentos de deliberação da nossa categoria. É isso que a gente deixa. Um abraço a todos os filiados, a todos os sindicalizados. Obrigado por aqueles que sufragaram o voto na gente, mais uma vez, reforçando esse agradecimento. E obrigado a todos que participaram do processo eleitoral como um todo. E convidando
né, já confiantes de que ou a Comissão Eleitoral ou a Justiça irá deferir um novo pleito eleitoral, que vocês vão participar dessa eleição e vamos fazer o bom debate das ideias que sempre fazemos e temos feito aqui. Por último, agradecer a JP, né, Eu que agradeço. e Igor, que está ali nos versos, nos atores, por ter nos possibilitado, mais uma vez, vir aqui e falar um pouco sobre esse tema tão importante para o nosso Cine Justiça, esse sindicato que nós somos sócios já há muitos e muitos anos, há mais de 2 décadas, né, que estamos construindo esse sindicato e agora na direção ou candidatos ou nessas lutas que estão sempre aparecendo no dia a dia. Vamos à frente, vamos à luta, né, e vamos à vitória também. É isso, gente, tranquilo. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu que agradeço aí a presença de vocês. É isso, gente. Vai ficando por aqui. A gente vai se ver aí em outras oportunidades. Um abraço para todo mundo e força aí para vocês nessa luta. Obrigada. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.